E já estamos de volta, ao vivo e em cores. Esse é o seu programa Vida e Saúde. Obrigado pelo carinho, pela sintonia, pela preferência e pela audiência. Seja muito bem-vindo. Hoje estamos falando sobre linguagem infantil, alguns atrasos na aquisição da linguagem. Crianças que já têm uma certa idade, pequenininhos, não falam direito, falam uma linguagem incompreensível para os pais entram em desespero. Esse quadro traduz o que você está vivendo? Então ligue, participe, conte a sua história para a gente. Conta um pouquinho da sua história com o seu filho aí, 1938719620 ou videsaude@rs21.com.br é o nosso e-mail. Temos o nosso WhatsApp, 996755600, para você também interagir conosco, ou pelo Facebook, facebook.com/Rede Século 21, para você interagir conosco. Ligue e participe, é importante a sua interatividade. Doutor, aqui, eu terminei o bloco passado falando-se duas coisas, né? Os idiomas e aqui, olha, padre, é errado conversar com as crianças em sua linguagem? A senhora já falou um pouquinho, para quem está chegando agora, é errado conversar com as crianças em sua linguagem? Por exemplo, lá está o au-au, né? Vai brincar com ele. É assim, né, que se tem que falar? Por favor, tire essa dúvida. Eu sou a Maria Eduarda de Guapó, lá em Goiás. Ô, Maria Eduarda, que maravilha. Obrigado pela participação. Fez a pergunta, Maria Eduarda? Eis a resposta. Então, Maria Eduarda, é errado sim falar brincar com au-au. É brincar com o cachorro. Então, pode falar au-au se a criança for muito pequena, mas dá o modelo depois correto de fala. Vamos brincar com o au-au? Vamos brincar com o cachorro? Então, a criança pode ser que ela só entenda o au-au como cachorro, mas daí você tem que dar o modelo correto, é o cachorro. Porque se a criança fica ouvindo muita repetição do au-au, para ela vai ser o au-au. E ela vai ficar com 4, 5, 6 anos falando au-au. Então, é diferente que 1 ano, 2 anos falar au-au e 5 anos. Então, é o cachorro. E se de repente a pessoa não quer, vamos lá brincar com a au e fala assim, ó, let's go to play with the dog, né? Ou seja, começa na escolinha pequenininha, o pai coloca lá e já começa outro idiomazinho junto, doutor. E daí, confunde a cabecinha? Então, tem muitos casos e os pais têm essa dúvida mesmo. Outro idioma confunde? Confunde sim, porque a criança ainda não adquiriu a língua materna dela, que é o português. Nas escolas tem muito o inglês, não é errado, depende como é dado a grade pedagógica da escola. Então tem que ser mais com musiquinha, uma coisa que ela não vai começar a trocar o português pela palavra do inglês no dia a dia. Então vai ser as músicas, vão ser coisas mais abstratas para ela começar as cores, por exemplo, red, yellow, as cores e música, mas tem que ter o tempo certo. As escolas, elas têm a grade, elas têm a coordenação, eles têm que ver muito isso. Com que idade é passado outra língua? Pode ser o inglês ou o francês, né, que agora está... E uma coisa, doutora, assim, acho que tem que ficar bem clara, né? Acho que toda criança, ela gosta de televisão, desenho animado, né? A gente sabe disso, enfim. Então tem que selecionar também alguns desenhos animados, não é qualquer... desenho Tom e Jerry, Pica-Pau, porque são desenhos violentos, né? São desenhos violentos. Então as crianças também, o papai e a mamãe tem que saber o que a criança está assistindo, enfim, né? Eu creio que tem um desenho animado, tem vários desenhos animados que são educativos, né? Muitos. Tem educativos. Muitos. Eu me lembro, até posso citar porque eu quero indicar aí para você. Adora Aventureira. Adoro. Nossa, adora Aventureira porque é educativo mesmo, né? Uma produção boa. Dora a Aventureira. Pode digitar aí no Google e buscar. Deixa a sua criança assistir porque é educativo mesmo, viu? Eu já sei a coleção completa com meu sobrinho, viu? Então tem que selecionar os desenhos animados, né, doutora? Tem que selecionar, sim. Tem alguns que falam muito inglês, então a criança vai aprender esse inglês. Adora é um desenho que as crianças assistem muito. Com a interação, Galinha Pintadinha, as músicas da Galinha Pintadinha. Então tem várias coisas de música que a criança começa a interagir com a música. Eu tenho várias crianças que não falavam nada, foi através de música. Tem alguns desenhos muito educativos, tem que saber mesmo o que colocar. iPad, que hoje em dia é tudo iPad, tem que ver o aplicativo certo para o iPad, para a criança não ficar lá só fazendo lutinha, briga, essas coisas do GTA, essas crianças, os adolescentes que gostam. Então não é legal, tem que ver, os pais têm que estar de olho no computador para ver o que está doutor, sendo. Meu sobrinho agora está com 3 anos e meio, agora é só Ben 10. Ben 10. Tipo, lá para cá, ai meu Deus do céu, para tirar esse Ben 10 da cabeça dele, né? Doutora, aqui a Luciana Aparecida Manuel de Campinas, São Paulo. Obrigado, Luciana, Deus te abençoe, obrigado pela participação, viu?
Ela fala assim que o seu sobrinho tem 3 anos e 3 meses e ainda não fala nada. Gostaria de saber se a cirurgia da adenoide pode influenciar na fala. Já participou por WhatsApp aqui. Então, a Luciana, doutor, 3 anos e 3 meses, o sobrinho ainda não fala nada. É de se preocupar? Está acontecendo alguma coisa? Não sei se ele fez uma cirurgia da adenoide, enfim, se pode influenciar na fala? Luciana, uma criança de 3 anos, bebê, uma criança de 3 anos, né? A adenoide vai influenciar a parte respiratória. Então, vai atrapalhar na fala, pode ser uma fala mais fanha, né, entre aspas. Mas não atrapalha na fala, na aquisição da linguagem. Essa sua sobrinha, né, com 3 anos, já é para estar falando alguma coisa. 3 anos, tem que o pediatra encaminhar. Conversa com o pediatra, pede o encaminhamento para a fono vai fazer uma avaliação. Mas a adenoide influencia sim, a amígdala grande, a adenoide. Sempre é bom ir no médico otorrino, para ele ver questões de garganta, nariz, ver se está tudo ok com a parte estrutural, orgânica. É igual a musculatura que eu falei, a musculatura flácida. Então, tudo influencia, é um tripézinho, né? É musculatura, dente, parte de fala, tudo é dente, osso, músculo. Aqui na cavidade é tudo interligado. Então, tem que ter uma dentição correta, uma oclusão correta. Tem que estar toda a parte respiratória ok, para a criança começar a falar. A parte motora íntegra, para a criança começar a falar estímulos. Então, é muita coisa. São aspectos físicos e aspectos do meio ambiente, né? Doutor, claro que não é o caso da Luciana, mas existem situações, enfim, que a criança não fala porque está escondendo talvez algum outro tipo de distúrbio, né, doutora? Assim, estou lembrando de algum, né, autismo, enfim. Quais são os distúrbios que podem prejudicar, atrapalhar aí a fala? O autismo, com certeza. O autismo, a criança tem uma linguagem bem... Ela repete muito, tem a ecolalia, que a gente fala que é a repetição. Às vezes as crianças falam muito pouco, é só assim, a última frase mesmo do que você falou. Tem o mutismo seletivo, tem afasia na criança, que afasia é derrame, é uma lesão adquirida no cérebro. Antes dava só em idoso, agora está em crianças também a afasia. Tem a apraxia motora de fala, então é parte motora. Tem vários distúrbios, a dislexia, que é mais parte escolar, aprendizagem, mas também tem a ver com a fala, leitura, escrita. Então, tem vários distúrbios que ocasionam o problema na fala, né? Então, são muitos. Os neurológicos, paralisia cerebral, que às vezes a criança não consegue ter um contínuo de fala. Então, tem vários, o síndrome de Down, tem vários síndromes, né, que causam... A senhora falou de mutismo seletivo. E a diretora já soprou aqui, Frei, nós preparamos uma matéria sobre isso. Vamos assistir, então, sobre entender um pouquinho o que é o mutismo seletivo. Vamos lá. Crianças muito quietas que na escola falam pouco com os colegas e professores costumam ser classificadas de tímidas. Porém, elas podem, na verdade, sofrer de um distúrbio emocional chamado mutismo seletivo. O mutismo seletivo é caracterizado pela recusa em falar em determinadas situações, em que a criança não se sente segura para se comunicar. O acompanhamento e cuidado de Débora com o filho Samuel, de 2 anos, revelou o mutismo seletivo. Bem, a descoberta foi através da indicação do pediatra, Dr. Pedro, que ele não queria mastigar, né, a alimentação. Ele só queria tudo papinha, tudo amassadinho. E eu também perguntava bastante para a tia da escola, né, que ele estuda, o comportamento dele. Ela falava que ele não participava, não interagia com as crianças, que ele não comia lá, que ele não falava. Em casa, Samuel conversa normalmente com os pais e os irmãos. Entretanto, quando uma pessoa fora do círculo familiar conversa com ele, Samuel permanece mudo. Para demonstrar como ele se comportava, a fonoaudióloga Débora gravou alguns vídeos. Após eu começar a mandar os vídeos e ela ver a causa do mutismo, coisa de 1 mês para 1 mês e meio, ele já mudou o comportamento dele na escola. Ele até foi do mini maternário, já foi até... passou para a turminha, que é a turma que ele já tinha quitado desde o começo do ano. Depois que ela descobriu a causa e tá o tratamento orientando, ele já está ótimo, ele está conversando, participando, na escola também.
Agora ele já está mais enturmado, brincando junto com as crianças, tanto que ele já passou para a turma dele, né? Que ele tinha um atraso, ele ficava com os bebezinhos, já está com a turma da idade dele. A genética tem um peso importante. Segundo estatísticas, muitas crianças afetadas pelo transtorno são filhos de pais tímidos ou distantes. A causa dele, eu acho que é o jeito dele mesmo, porque os outros irmãos são assim também, os irmãos mais velhos. É da família do meu esposo, são bem calados, bem quietos, né? Mas não é nenhum trauma, nenhuma coisa assim. É mais o jeito da família mesmo, que é mais quietinha. Não falei que o programa de hoje é um programa cuti-cuti-cuti. Olha que gracinha o Samuel aí, né? Parabéns, então, parabéns na reportagem, parabéns à família. E a doutora Michelle falou que o Samuel, a senhora está cuidando dele? É meu paciente, né, na verdade. Ele foi um caso bem interessante, porque ele começou a fazer a fono comigo por causa do problema de mastigação, igual a mãe falou. Então, eu consegui evoluir ele na mastigação. Ele só comia pastoso, começou a comer. Só comer coisas mais sólidas para a idade. Então, é tratado como um bebê. Então, várias orientações eu fiz com a mãe para não cuidar que nem bebê, porque a criança come só pastoso, então afeta também na alimentação. E ele não falava comigo. E daí eu falei, a mãe falava aqui em casa, ele falava. Daí eu falei, mas então manda os vídeos para mim que eu quero ver. Quando a mãe mandou, é um tagarela em casa. Fala muito. Daí eu falei, nossa, o problema é comigo, né? Daí você vê que não, porque a mãe falou que ele se aprontava para querer ir na fono. E ele ia bem para fono, não é uma coisa que me ver era ruim para ele, porque às vezes a gente tem que ter. Também, às vezes o terapeuta não deu certo, a gente tem que ter, assim, ver como que é a terapia, né? Mas ele interagia, ele olha para mim, ele compreende tudo, só que não fala. Ele aponta. Aponta, ele faz uma boa interação. Então, alguns achavam que ele era autista, a escola achou que ele era mudo, eu pedi um exame de audiometria, porque ele não fala, será que ele escuta? Pedi uma audiometria, escutando bem, mas alguns achavam que era autista e não é, mas ele interage bem, então não é autismo. Daí que eu... Os pais, doutora, eu queria saber dos pais, assim, por exemplo... muitos pais, assim, a criança não fala na escola, enfim, mas ela tagarela dentro de casa, com os pais interage bastante. Aí os pais ficam contentes, não, meu filho não fale com estranhos, então a criança... mas não é correto, né? Os pais têm que perceber que existe alguma situação ali que precisa ser trabalhada. Em casa fala, lá fora não fala, então alguma coisa... tem que ser trabalhada, né, doutora? É muito segurança para fala. Em casa, ele está no ambiente dele, tem o pai, a mãe, os irmãos. Então, eu tive que encaminhar para a psicóloga da clínica. A psicóloga começou a atender ele e melhorou muito. Hoje ele já está falando mais comigo. Então, é uma segurança para fala. Isso dos pais falar, não fala com estranho. Às vezes a criança leva muito a sério isso. Então, tem que interagir com outras crianças na escolinha. E na escola ele está se soltando mais também. É uma família muito boa, a mãe acata todas as orientações, os pais, os irmãos. Eu atendi o outro irmão dele também. Então, é uma família muito boa, que a gente orienta, que vai procurar ajuda, está fazendo psicóloga hoje. Então, é um trabalho interdisciplinar junto com outras profissões que ajuda também. A gente não é sozinha, fono. Tem que ter o neuro, a psicóloga, o fisioterapeuta. Eu trabalho com físio, com terapeuta ocupacional, então é muito importante. O que fazer aqui com a pergunta do Elias Pereira, obrigado, Elias. Ele tem um sobrinho autista, diz ele aí. A mãe dele, ele fala assim, que é muito carente, né? E ele pergunta, como se pode ajudar nessa situação? Como que podemos ajudá-lo? Autista, família carente, não tem condições. Onde buscar ajuda, doutora, para ajudar o sobrinho do Elias aí? Então, Elias, tem lugares especializados em autismo. E a mãe carente precisa de uma ajuda psicológica. Esses lugares, eu atendo uma criança que é autista e a mãe vai lá para Itu, é um centro, chama AMAI. Lá eles têm fono, psicólogo, TO, e tem uma psicóloga para a mãe, porque às vezes a mãe é muito tímida ou a mãe é muito carente. Passa isso para a criança, e a criança tem que estar num ambiente bom, acolhedor, que
transmita para ela segurança. Então, tem lugares especializados, tem clínicas que tem fono, físio, TO, atendimento em conjunto, e a mãe precisa procurar ajuda nessa carência dela, porque passa para a criança. Ele né? mandou aqui outro e-mail, doutora. Ele é de Novo Cruzeiro, Minas Gerais. Obrigado, Elias. E o sobrinho dele, ele é o primeiro da família. O sobrinho é o primeiro na família. Tem muita dúvida de como ajudar nossa irmã com ele. Então, certamente, lá em Novo Cruzeiro e região, deve ter algum centro que ajuda, né, doutora? Deve ter clínicas, eu posso procurar, deve ter alguma clínica lá que ajude, deve ter os centros especializados, que daí faz tudo ali, né? E as escolas têm que ter também a adjunta, né? As escolas escolas públicas têm a professora para ajudar. Então, se a criança é autista, mas ela tem um comportamento bom, ela fala um pouco, depende do autismo, né? Tem o autismo que é mais... é bem clássico, é o autismo clássico, e tem os outros autistas que são mais tranquilos. Então, tem que ser trabalhado. Tem que ser muito trabalhado, linguagem. Ok, doutora, a Lourdes Aparecida Simoso Almeida de Valinhos, obrigado, Lourdes, pela participação. Doutora, quando você tem uma criança pequena, e aí a mãe está falando para outra mãe, para a vizinha, enfim... Nossa, a minha filha tem 3, 4 aninhos, mas parece uma adulta, né? Ela já fala tudo, comportamento, parece uma criança grande, nunca vi uma criança assim. Então, a pergunta da Lourdes é justamente isso. Conheço uma família que tem uma criança de 3 anos e os pais ficam falando, ela já é uma mocinha, né? A opinião da Lourdes, acho isso errado, pois uma criança é uma criança, pois a vida é feita de fases e temos que aproveitá-las, assim. E daí, ou seja, tratar a criança assim como ser já um mocinho ou uma mocinha. A criança tem 2, 3, 4 aninhos, doutora. Também é errado. Então, são os extremos, né? A criança que a mãe trata como um bebê, que é errado, e a mãe trata como mocinha. Criança tem que ter a idade dela, ela tem que brincar, ela tem que fazer as tarefas dela da escola, mas não é uma mocinha, tem 3 anos. Então, ela tem que brincar, tem que fazer todas da idade dela, as coisas da idade dela. É uma mocinha no sentido de, acho que a mãe está querendo que ela não chore, que a mãe usa essas estratégias para dizer, minha filha já está uma mocinha. Só que tem que ter a parte do brincar, tem que ter a parte das tarefas escolares, tem que ter tudo ajustado. A rotina dela bem ajustada, para não acontecer uma troca de criança é criança, adulto é adulto. Mais uma participação aqui, a Marliene Santana. Obrigado, Marliene, pela sua participação. Ela tem um aluno, a professora, então parabéns aos professores aí. Tem um aluno com quase 5 anos que tem muita dificuldade de falar. Ele fala poucas palavras e a maior parte do que fala não dá para entender, o que dificulta a aprendizagem e a relação professor e aluno. O que fazer nessa situação? Pergunta a professora Marliene Santana, doutora. Então, Marliene, você como professora e observou isso, tem que conversar, chamar os pais para uma reunião e falar disso, e os pais procurar ajuda, porque vai interferir, ele tem 5 anos, vai começar a alfabetização, a parte escolar de aprendizagem vai interferir. Ela vai falar, ela vai escrever o jeito que fala. Então, o cachorro, ela vai escrever au-au, ou o prato, ela vai escrever pato. Então, peguei o prato para comer comida, daí ela escreve pato. Então, vai interferir na questão escolar. E é muito bom, Mariane, você como professora observar isso. Tem que procurar conversar com os pais vão, através do médico pediatra, encaminhar para uma fonoaudióloga. Tem que ter encaminhamento médico e encaminha. Gente, eu quero pedir desculpa, você está ouvindo assim, enquanto a doutora fala, umas tossidas, é minha, viu? Então, é uma alergia aí que pegou, mas vai sair. Frei Rinaldo, estou amando o programa. Meu neto de 5 anos é hiperativo e tem atraso na fala. Já está em tratamento com fono e a psicóloga. Ainda troca várias coisas, por exemplo, valar por lavar, né? Então, em lugar de lavar, é valar. As orientações estão sendo ótimas para mim. Pena que eu sou avó e moro longe dele, Frei. Estou com saudade dele. Eu moro em Santos e ele em Poços de Caldas. Sua bênção, sua Maria Olívia de Santos, São Paulo. Obrigado, Ana Maria Olívia. Um beijo para a senhora. Parabéns aí pelo netinho. Mas vai passar, ele já está em tratamento. Boa notícia é que ele já está em tratamento, né, doutora? Então, Maria Olívia, é isso mesmo. Tem que fazer um tratamento. E ela fala errado, mas tem que ter o modelo de fala em casa. Tem que ter tudo vai para a escola. Então, tá tranquilo. Vai para o tratamento, tá tranquilo. E essa troca do lavar pelo valar, as crianças fazem muito isso. Às vezes troca uma palavra que é até mais difícil. A gente fala, a palavra mais difícil ela troca. É só questão de transposição na fala. Não é troca, ela só precisa
aniversário, que a gente fala aviversário, aviversário, ou uma coisa mais diferente, distorcida. Mas é só conversar com a criança, colocar algumas situações de brincadeira, de lavar a roupa, por exemplo. Ela é menininha. Menininha. Menina. Então, lavar roupa. Então, vamos lavar. Então, coloca umas situações ali de concreto para falar para ela que é lavar e não valar. Umas coisas, mas é tranquilo. Maravilha, gente. Quantas informações. Quem está mandando um abraço aqui para a super equipe é o nosso amigo Luiz Henrique, voluntário aqui. Deus te abençoe. 20 anos de voluntariado. Parabéns, Luiz. Deus te abençoe. O pessoal que está mandando um abraço para você também, viu? Gente, eu vou chamar o intervalo. Na sequência temos muito mais informações para você. Vai participando, vai interagindo. O programa está ficando bom demais. Cuti. Vídeo de saúde volta já só para você.